E aí, pessoal? Prontos para mergulhar no mundo da ansiedade? Hoje a gente vai desvendar esse manual, Controle Sua Ansiedade, Pare de se autossabotar. É como um guia completo para entender e controlar a ansiedade e dar um fim na autossabotagem. E para nos ajudar nessa jornada, temos aqui o Expert Speaker. Olá a todos, é um prazer estar aqui para desvendar esse manual com vocês. Ele é realmente incrível, sabe? Porque ele não só explica de forma profunda as causas da ansiedade, como também dá dicas práticas para lidar com ela no dia a dia. E ainda aborda a depressão. É verdade. Me impressionou como ele mistura a parte teórica com a prática. Parece um kit de ferramentas para a gente usar quando a ansiedade bater. Uma coisa que me deixou de queixo caído foi a parte que fala da ansiedade consciente e inconsciente. Tipo, às vezes a gente nem sabe de onde vem essa sensação, né? Essa parte é fascinante mesmo. E tem outra coisa que me chamou a atenção. Você sabia que a ansiedade pode até simular sintomas de doenças graves, tipo dores no peito, problemas digestivos, dá até medo. Pois é, a gente precisa ficar de olho nos sinais. Mas antes de falarmos dos sintomas, o que você acha de começarmos pelo básico? O que é ansiedade e como saber se ela já virou um problema? Boa. O manual explica que sentir ansiedade de vez em quando é super normal, faz parte da vida. Quem nunca ficou ansioso antes de uma prova ou apresentação importante? O problema é quando essa ansiedade vira rotina e começa a atrapalhar a vida. E como a gente sabe se a ansiedade já passou dos limites? O manual lista vários sintomas, tanto psicológicos quanto físicos. A pessoa pode ter dificuldade para dormir, ficar irritada com facilidade, se preocupar excessivamente com tudo. E no corpo, a ansiedade pode causar tremedeira, suor frio, coração acelerado, falta de ar. Nossa, são sinais bem sérios, né? E o manual fala que as mulheres são mais propensas a sofrer com ansiedade. Por que será que isso acontece? O Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos mostra que os transtornos de ansiedade são um problema de saúde mental mais comum entre as mulheres americanas. Isso levanta a questão: será que as mulheres enfrentam mais pressão na sociedade hoje em dia? Faz sentido, é algo para a gente refletir. Bom, voltando ao manual, me chamou a atenção a parte que fala dos ataques de pânico. É como se a ansiedade explodisse de repente, né? É exatamente isso. É uma sensação de medo muito intensa e repentina, acompanhada de sintomas físicos, como palpitações, suor frio, tontura. A pessoa sente como se estivesse em perigo iminente, mesmo sem motivo aparente. Já ouvi relatos de pessoas que acham que estão tendo um infarto durante um ataque de pânico. É assustador. O manual dá dicas de como lidar com isso. Sim, ele alerta para o perigo de só usar medicamentos para controlar os ataques de pânico. O ideal é entender as causas, os gatilhos e buscar terapias que ajudem a lidar com a raiz do problema. Faz todo sentido. É como colocar um band-aid no machucado profundo, né? Alivia a dor, mas não cura a ferida. E por falar em causa, fiquei intrigada com a parte que fala da conexão entre o intestino e o cérebro. Que história é essa? Pois é. Parece até coisa de outro mundo, né? Mas o manual explica que os micro-organismos que vivem no nosso intestino, a microbiota intestinal, podem influenciar, se quiser, a nossa saúde mental. Sério. Então quer dizer que o que ou como pode influenciar a minha ansiedade? Exatamente. A microbiota se comunica com o cérebro através de neurotransmissores, que são substâncias que regulam o nosso humor, sono, apetite. E estudos mostram que ao mudar a composição da microbiota, a gente pode influenciar os níveis de ansiedade. Caramba, isso abre um leque de possibilidades para o tratamento, né? Mas antes de falarmos de tratamento, acho que seria legal explorar os diferentes tipos de ansiedade. O que você acha? Concordo. O manual descreve vários tipos, como o transtorno de ansiedade generalizada, que é aquele estado constante de preocupação, sabe? A pessoa fica ansiosa por qualquer coisa. E tem agora a fobia, né? Que, pelo que entendi, é um medo de espaços abertos. Mas o manual explica que é um pouco mais complexo que isso, não é? Isso mesmo. A agorafobia é o medo de estar em situações onde a pessoa se sente vulnerável ou presa. Pode ser um espaço aberto e cheio de gente, sim, mas também um transporte público, uma fila de banco ou até ficar sozinha em casa. É como se a pessoa tivesse medo de não conseguir escapar se algo ruim acontecer, né? E essa sensação de aprisionamento pode paralisar a pessoa. Com certeza. E o manual também descreve a ansiedade social, que é o medo intenso de interagir com outras pessoas. Quem sofre com isso vive com medo de ser julgado, humilhado, rejeitado em situações sociais. É como se a pessoa estivesse sempre no palco, com todos os holofotes apontados para ela, né? E aí qualquer passo em falso pode ser motivo de vergonha. Exatamente. E tem também o transtorno de ansiedade de separação, mais comum em crianças, mas que pode afetar adultos também. É aquele medo excessivo de separar de pessoas importantes, como pais, parceiros, amigos próximos. Nossa, imagina o sofrimento que isso causa, tanto para quem sente ansiedade quanto para a pessoa amada.
E quais são as causas de tanta ansiedade? O manual é bem completo nesse ponto. Ele lista fatores genéticos, predisposição familiar, experiências traumáticas, estresse no trabalho, problemas de relacionamento. É como uma tempestade perfeita, uma série de fatores que se combinam para aumentar a probabilidade de desenvolvermos um transtorno de ansiedade. E a química do nosso cérebro também influencia, né? Sim, neurotransmissores como a serotonina e a dopamina, que regulam o nosso humor, estão diretamente ligados à ansiedade. Entendi. É muita coisa para processar, né? Mas o importante é saber que existem tratamentos para ansiedade. O que o manual diz sobre isso? Ele apresenta várias opções, desde o tratamento psiquiátrico com medicamentos até terapias como a cognitivo-comportamental, que ajuda a identificar e modificar os padrões de pensamento e comportamento que contribuem para a ansiedade. E tem as terapias alternativas também, né? Sim, meditação, técnicas de relaxamento, yoga. O manual explora várias possibilidades. E também destaca a importância de adotar hábitos saudáveis, como praticar exercícios físicos regularmente, ter uma alimentação balanceada, dormir bem. Parece que o segredo é cuidar da mente e do corpo, né? Uma coisa que me chamou a atenção foi o destaque que o manual dá para a meditação. Por que será que essa prática milenar tem ganhado tanto espaço no tratamento da ansiedade? A meditação tem sido estudada cientificamente e os resultados são impressionantes. Ela ajuda a acalmar a mente, reduzir o estresse, aumentar a concentração, promover o bem-estar. Mas me fala, meditação funciona mesmo. Tipo, sentar e ficar respirando fundo resolve o problema da ansiedade. É claro que não é tão simples assim. A meditação exige prática, disciplina, persistência. Mas os benefícios são reais e comprovados. Existem várias técnicas, como mindfulness, que ensina a prestar atenção no momento presente sem julgamento, e a meditação transcendental, que usa mantras para quietar a mente. E tem a meditação guiada que é ótima para quem está começando, né? Mas, e aí, no meio de tantas opções, por onde a gente começa? O primeiro passo é se informar, pesquisar, experimentar diferentes técnicas e ver qual se adapta melhor ao seu estilo de vida. O importante é dar o primeiro passo e se comprometer com a prática. E o manual também fala sobre a importância de ter uma rede de apoio, né? Com certeza. Se você está lutando contra a ansiedade, não precisa enfrentar essa batalha sozinho. Converse com amigos, familiares, procure um grupo de apoio, um profissional de saúde. É isso aí. Compartilhar as nossas angústias, trocar experiências, pedir ajuda. Tudo isso faz parte do processo de cura. E por falar em jornada, sabe o que me deixou pensando? O manual fala que às vezes a gente mesmo coloca obstáculos no nosso caminho. É a autossabotagem. Por que será que a gente faz isso? Verdade. É como se a gente tivesse um pé no acelerador e outro no freio ao mesmo tempo. O manual explora bem essa questão, né? Ele dá algumas pistas sobre os motivos da autossabotagem. Uma delas é o medo de se entregar. A pessoa pode ter passado por experiências negativas no passado e, sem perceber, começa a sabotar novas oportunidades para evitar sofrer de novo. Entendi. É como se o medo de sofrer fosse tão grande que a pessoa prefere nem tentar, mesmo que isso signifique perder a chance de ser feliz. E o manual dá exemplo de como isso acontece. Sim. Imagina uma pessoa que sabota todos os relacionamentos amorosos. Pode ser que lá no fundo ela tenha medo de se conectar de verdade, de se entregar e acabar se machucando. Então ela cria mecanismos de defesa, tipo ser ciumento demais, possessiva, ou até terminar o relacionamento antes que o outro termine. Faz sentido. É como se ela estivesse se protegendo de um futuro sofrimento, mesmo que isso signifique abrir mão da possibilidade de amar e ser amada agora. Que triste, né? E tem outro ponto que o manual levanta: a baixa autoestima. Uma pessoa que não se acha merecedora de sucesso, de felicidade, pode, sem perceber, se autossabotar para confirmar suas crenças negativas. Como se a pessoa pensasse, eu não mereço ser feliz, então eu vou me sabotar para provar que estou certa. Um ciclo vicioso de pensamentos e comportamentos negativos. Exatamente. E tem também a culpa e a autopunição. Sabe aquela pessoa que vive se culpando por erros do passado? Ela pode acabar se autossabotando como forma de se punir, sabe? Para tentar aliviar esse peso na consciência. Nossa, como se a pessoa carregasse um fardo enorme de culpa e a autossabotagem fosse a única forma de tentar se livrar desse peso. E o medo do fracasso também pode levar à autossabotagem, né? Com certeza. Tem gente que tem tanto medo de fracassar, de não corresponder às expectativas, que prefere nem tentar. E se a pessoa tentar e fracassar, a culpa é da autossabotagem e não da falta de capacidade. É como se a pessoa pensasse, se eu nem tentar, não corro o risco de fracassar. E se eu tentar e fracassar, posso dizer que foi porque me sabotei, e não porque não sou capaz. Faz sentido, mas é uma armadilha. Totalmente. E o manual coloca a procrastinação como uma forma de autossabotagem. Deixar tudo para a última hora e inventar desculpas para não fazer o que precisa ser feito. Ah, a procrastinação. Quem nunca, né? Mas confesso que nunca tinha pensado que isso podia ser uma forma de autossabotagem. Pois é. Quando a gente procrastina,
A gente está, na verdade, adiando a nossa felicidade, o nosso sucesso, os nossos sonhos. E isso pode ter consequências sérias na nossa vida. E o manual dá dicas de como vencer a procrastinação. Sim. O primeiro passo é identificar os padrões de autossabotagem, entender quais são os gatilhos, os medos, as crenças que nos limitam. A partir daí, a gente pode começar a trabalhar para mudar esses padrões, superar os medos e construir uma autoestima mais forte e positiva. A terapia pode ajudar bastante nesse processo, né? Com certeza. A terapia nos ajuda a entender as causas da autossabotagem, a desenvolver estratégias para lidar com os nossos medos e inseguranças, a construir uma relação mais saudável com a gente mesmo. E o autoconhecimento também é fundamental, né? Sem dúvida. Quanto mais nos conhecemos, mais entendemos nossos comportamentos, padrões e motivações. E esse autoconhecimento é essencial para identificar e romper com os padrões de autossabotagem. E perdão também entra em cena, né? Perdoar a si mesmo pelos erros do passado, pelas vezes que a gente se autossabotou, é fundamental para seguir em frente e construir um futuro mais positivo. Exatamente. O perdão é libertador, é cura. Quando a gente se perdoa, se liberta do peso do passado e abre espaço para novas possibilidades. Que bonito! Falando em novas possibilidades, no manual tem um capítulo inteiro dedicado à meditação. Será que essa prática pode nos ajudar a combater a autossabotagem? A meditação pode ser uma ferramenta poderosa para a gente se conectar com o nosso interior, entender nossas emoções e pensamentos e cultivar mais autocompaixão. E como a meditação pode nos ajudar a parar de nos autossabotar? A meditação ajuda a gente a desenvolver a autoconsciência, a capacidade de observar nossos pensamentos e emoções sem julgamento. Com essa consciência, podemos identificar os padrões de autossabotagem em ação e fazer escolhas mais conscientes. Entendi. É como se a meditação nos desse uma pausa, um momento para respirar e observar a nós mesmos com mais clareza. Exatamente. E praticar meditação regularmente ajuda a gente a fortalecer a mente, lidar melhor com o estresse, a ansiedade e cultivar emoções positivas como a gratidão, a compaixão e o amor próprio. E essas emoções positivas são essenciais para combater a autossabotagem, né? Quando a gente se ama e se valoriza, fica mais difícil se colocar para baixo e boicotar a própria felicidade. Com certeza. A autossabotagem muitas vezes surge da falta de amor próprio, da crença de que não somos merecedores de coisas boas. A meditação nos ajuda a cultivar esse amor próprio, a reconhecer nosso valor e a nos tratar com mais gentileza e compaixão. Que legal. E o manual sugere alguma técnica de meditação específica para combater a autossabotagem? Ele menciona o mindfulness como uma técnica poderosa para desenvolver a autoconsciência e observar os padrões de autossabotagem. E como funciona o mindfulness? O mindfulness é basicamente prestar atenção ao momento presente sem julgamento. É como se a gente aprendesse a observar nossos pensamentos, emoções, sensações físicas sem se deixar levar por eles. Parece interessante. E como a gente pratica o mindfulness? Existem várias formas, desde a meditação formal, sentado em um lugar tranquilo, até a prática informal durante as atividades do dia a dia. Que legal. Então a gente pode trazer o mindfulness para o nosso dia a dia, né? Tipo, prestar atenção na respiração enquanto lava a louça, observar as sensações do corpo enquanto caminha. Exatamente. O importante é cultivar essa atitude de presença, de atenção plena ao momento presente, sem julgamento. E o manual dá dicas de como começar a praticar o mindfulness. Sim. Ele sugere começar com práticas curtas, de 5 a 10 minutos por dia, e ir aumentando o tempo aos poucos. E o manual também fala da importância de ter paciência e persistência, né? Afinal, a meditação, assim como qualquer outra habilidade, exige prática e dedicação. Com certeza. Não adianta desanimar se a mente ficar agitada nos primeiros minutos de meditação. O importante é voltar a atenção para a respiração, para o corpo, para o momento presente, com gentileza e sem julgamento. E o manual também fala da importância de buscar a orientação de um professor ou instrutor de meditação, né? Sim. Ter um guia experiente pode fazer toda a diferença no começo, ajudando a gente a entender os conceitos, as técnicas e a lidar com as dificuldades. E além do mindfulness, o manual menciona outras práticas que podem nos ajudar a combater a autossabotagem. Sim. Ele fala da importância de cultivar o autoconhecimento, de identificar nossos valores, de definir metas realistas, de ter uma rede de apoio, de buscar ajuda profissional quando necessário. É como se a gente tivesse um kit de ferramentas à disposição para construir uma vida mais plena, mais feliz, mais alinhada com nossos sonhos e valores. Exatamente. E o manual nos convida a assumir o controle da nossa vida, a fazer escolhas conscientes, a cultivar o amor próprio e a compaixão e a buscar a felicidade. Que inspirador. E essa conversa me fez pensar, será que a gente pode usar esse conhecimento sobre autossabotagem para ajudar outras pessoas? Com certeza. Quando a gente entende como funciona a autossabotagem, podemos reconhecer esses padrões em amigos, familiares, colegas de trabalho, e aí podemos
podemos oferecer apoio, incentivo e até compartilhar o que aprendemos com esse manual. Que ótima ideia. E na próxima parte do Deep Dive, a gente vai explorar um tema que complementa tudo que a gente já conversou: os remédios naturais para a ansiedade. Tá, até lá. E voltamos para a última parte do nosso Deep Dive sobre ansiedade. Isso aí. Hoje a gente vai explorar o mundo dos remédios naturais. O manual dá várias dicas para acalmar a ansiedade sem usar medicamentos tradicionais. É verdade, muita gente busca alternativas mais naturais, né? E o manual traz opções bem interessantes. Mas preciso confessar que sempre fico meio desconfiada com esses remédios naturais. Será que eles realmente funcionam? Entendo suas confianças, a gente precisa ter cuidado mesmo, porque nem tudo que é natural é seguro, né? Mas o manual sugere algumas opções que têm comprovação científica, como a cava, por exemplo. Alva, nunca ouvi falar. É uma planta do Pacífico Sul, usada há muito tempo para aliviar a ansiedade e o estresse. Estudos mostram que a cava pode ser eficaz no tratamento da ansiedade generalizada sem os efeitos colaterais dos remédios tradicionais. Interessante. E quais são os outros remédios naturais que o manual sugere? Tem a valeriana, uma erva com propriedades calmantes que pode ajudar a melhorar a qualidade do sono. Estudos mostram que ela pode ser tão eficaz quanto alguns medicamentos para insônia. Para quem sofre com aqueles pensamentos que não param, sabe? A mente é acelerada o tempo todo. O manual sugere algo para isso. Sim. Ele fala da passiflora, uma planta conhecida por suas propriedades relaxantes e ansiolíticas. A passiflora pode ajudar a reduzir a ansiedade, a tensão nervosa e melhorar o humor. Nossa, quanta opção natural. Além das plantas, o manual fala de outras alternativas. Sim. Ele menciona a aromaterapia, que usa óleos essenciais para promover o bem-estar. Óleos como lavanda, camomila e ylang-ylang podem ter efeitos calmantes e relaxantes. Eu adoro cheirinho de lavanda. Ah! Mas me fala a verdade, só o cheirinho já ajuda a aliviar a ansiedade. Bom, os óleos essenciais, quando inalados, estimulam o sistema límbico, que é responsável pelas nossas emoções. Mas a aromaterapia não faz milagres sozinha, né? Ela pode complementar outras terapias e ajudar a criar um ambiente mais relaxante. Entendi. E o manual também fala da importância da alimentação no controle da ansiedade, né? Com certeza. Uma dieta rica em frutas, verduras, legumes e proteínas magras pode ajudar a reduzir a ansiedade e melhorar o humor. E evitar os alimentos processados, industrializados, cheios de açúcar e gordura trans, né? Exatamente. Esses alimentos podem piorar a ansiedade, a irritabilidade e a dificuldade de concentração. E não podemos esquecer da água. Beber bastante água ao longo do dia é fundamental. Verdade. Parece que o segredo é ter uma vida equilibrada, né? Cuidar da alimentação, praticar exercícios, ter uma boa noite de sono, reservar tempo por lazer. Isso aí. E quando a ansiedade bater, lembre-se que você tem várias ferramentas para lidar com ela. Gostei dessa ideia de ter um arsenal de ferramentas. Yeah. É como se a gente fosse um guerreiro lutando contra a ansiedade, né? Cada um tem suas armas secretas. Meditação, aromaterapia, remédios naturais, terapia, exercício. Exatamente. O importante é descobrir quais armas funcionam melhor para você e usá-las com sabedoria e persistência. Mas é importante lembrar que a gente não precisa lutar sozinho, né? Se a ansiedade estiver te dominando, procure ajuda profissional. Com certeza. Psicólogos, psiquiatras, terapeutas, existem profissionais capacitados para te ajudar a encontrar o caminho de volta para a tranquilidade e o bem-estar. E chegamos ao fim do nosso Deep Dive sobre ansiedade. Espero que esse manual tenha te inspirado a buscar mais conhecimento, mais autoconhecimento e, acima de tudo, mais leveza para sua vida. É isso aí. A ansiedade pode ser um sinal de que você precisa fazer mudanças na sua vida, buscar novas ferramentas para lidar com os desafios. E como vimos, existem muitas opções disponíveis, tanto tradicionais quanto alternativas. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Compartilhe suas experiências, busque apoio e juntos vamos construir um mundo com menos ansiedade e mais bem-estar para todos. Até a próxima. Até a próxima.